Eu sei que isso soa completamente absurdo, mas a história de como eu fui parar na delegacia, fichada e tremendo, tentando explicar para um delegado que meu cachorro não era um criminoso, mas sim um cleptomaníaco dental, é a coisa mais real que aconteceu na minha vida. Se um dia eu tiver que explicar para um policial por que estou segurando uma dentadura suja de terra e babada, a culpa é exclusivamente dele. Biscoito, o meu Golden Retriever de 4 anos que tem a inteligência de um gênio e o discernimento de um castor hiperativo. Antes de eu começar a detalhar essa saga ridícula que envolveu uma corrida de 2 quilômetros, um senhor de 70 anos e muita confusão, por favor, clique no botão de gostei aqui embaixo, comente de qual cidade você está assistindo para eu saber até onde essa loucura chegou, e se inscreva no canal. Vocês precisam ouvir isso para acreditar. Meu nome é Alice, tenho 28 anos, e até recentemente, minha vida era definida pela palavra normalidade. Eu morava em um apartamento pequeno e charmoso no bairro da Aclimação, em São Paulo, e passava meus dias equilibrando minha carreira de designer freelancer com a eterna luta para manter o biscoito entretido. Eu sempre fui o tipo de pessoa que evita confrontos. Minha maior emoção noturna era escolher entre pipoca doce e salgada. Eu gostava da rotina, do cheiro de café coado de manhã e da sensação do piso frio sob meus pés quando saía da cama. Biscoito, por outro lado, nasceu para destruir a ordem. Ele não é apenas um cachorro. Ele é um furacão amarelo peludo. Ele destrói chinelos com precisão cirúrgica e consegue abrir o armário de ração mesmo trancado. Eu o adotei quando ele tinha apenas 6 meses, resgatado de uma situação bem triste, e ele preencheu um vazio na minha vida que eu nem sabia que existia. Nossos laços eram profundos, inquebráveis, baseados em amor incondicional e na minha aceitação resignada de que eu jamais teria um móvel intacto novamente. O palco principal dessa calamidade toda era o Parque da Aclimação. Era o nosso santuário, especialmente nas manhãs de domingo. O parque, naquela hora, era uma bolha de calma no meio do caos paulistano. O ar estava sempre mais fresco, carregado com o aroma úmido da terra molhada e da grama recém-cortada. O som do trânsito na Avenida Lins de Vasconcelos era abafado, transformando-se num sussurro distante que só reforçava o silêncio das árvores, centenárias. A minha rotina dominical era sagrada. Eu me levantava às 7, tomava um banho rápido, vestia o primeiro moletom que encontrava, geralmente um cinza manchado de café, e colocava a guia de biscoito. Ele ficava visivelmente animado, seu rabo batendo com a força de um pequeno chicote na quina da parede, e o som das minhas chaves o fazia uivar num tom agudo de expectativa. A guia de tecido azul claro que eu segurava parecia um cabo de guerra, porque biscoito, apesar do nome, fofo, tinha a força de um touro. Quando chegávamos ao parque, a cena era sempre a mesma. Idosos fazendo tai chi perto do lago, alguns corredores profissionais de licra justa, que biscoito sempre tentava derrubar. E claro, a área dos cachorros, onde ele podia gastar a energia acumulada de uma semana inteira de cochilos. Mas o meu lugar favorito não era a área dos cachorros. Era um banco de madeira antigo, ligeiramente lascado, próximo ao coreto, de onde eu podia observar a vida se desenrolando. O sol da manhã, por volta das 8h30, conseguia atravessar a folhagem densa das árvores e me aquecer de uma forma preguiçosa e reconfortante. Eu sempre levava um copo térmico com um café bem forte e um livro que eu geralmente não lia, porque passava mais tempo observando os outros. E entre esses outros, havia uma figura que era uma instituição no parque: Seu Alfredo. Seu Alfredo era um senhor miúdo, de uns 70 e poucos anos, que vestia sempre a mesma calça de sarja, bege e um colete de tricô cinza, mesmo no calor. Ele era conhecido por ser um homem de poucas palavras, com uma carranca quase permanente. Ele nunca interagia com ninguém além do necessário, mas estava sempre ali, pontualmente às 9 da manhã, sentado na mesma mesa de concreto perto da fonte, lendo o jornal. Ele cheirava a naftalina e fumo fraco de cachimbo, e seus movimentos eram lentos, deliberados, quase como se estivesse vivendo em câmera lenta enquanto o mundo corria. Biscoito tinha uma fixação bizarra por seu Alfredo. Ele não latia para ele, nem o assustava, mas sempre que passávamos perto da mesa de concreto, Biscoito parava e farejava o ar de um jeito particularmente intenso. Eu sempre o puxava, dizendo: "Não, Biscoito, o seu Alfredo não é um petisco." Naquela manhã específica, a tensão na guia estava mais forte que o normal. O tempo estava excepcionalmente quente para o início da primavera. O suor já escorria levemente pela minha nuca, e o cheiro de orvalho evaporando pairava no ar. Eu tinha acabado de soltar Biscoito no gramado principal, onde ele imediatamente começou seu ritual de rolar na terra, fingindo ser um castor de toca. Eu me sentei no meu banco lascado, abri meu livro e respirei fundo, absorvendo aquela paz enganosa. Eu me sentia leve, talvez até um pouco entediada. Meu maior problema era decidir se eu deveria finalmente ligar para minha mãe ou se deveria ignorar as mensagens dela por mais um dia. A vida era simples, previsível. Eu olhei para seu Alfredo. Ele estava na sua mesa habitual, o jornal estendido, o rosto ligeiramente encoberto. Ele parecia estar mastigando algo com uma dificuldade ligeira, o que era comum. Pensei:
Ele deve estar comendo daquelas torradinhas duras de café da manhã. Foi nesse momento, enquanto eu estava perdida nessa trivialidade, saboreando meu café e apreciando a calma, que Biscoito começou a correr. Ele não estava correndo como ele corre normalmente, desordenadamente, em círculos. Ele estava correndo com um foco perturbador, como se tivesse sido programado para uma missão. Seu corpo estava baixo, as patas batiam no chão com a precisão de um cavalo de corrida, e ele estava indo, claro, direto para a mesa de concreto do seu Alfredo. Eu pensei, ah não, lá vamos nós. Ele vai roubar o jornal, ou o óculos dele. Eu fechei os olhos por um segundo, preparando-me para o pedido de desculpas humilhante que eu teria que fazer. Mas o que Biscoito agarrou não foi o jornal, nem o óculos. Eu ouvi um grito agudo, seguido por um som estranho, de borracha batendo no cimento. A voz de seu Alfredo era um som gutural, um uivo de puro desespero e horror, completamente desprovido de qualquer som de vogal ou consoante. Eu vi Biscoito virar, e a luz do sol refletiu em algo branco e brilhante em sua boca, algo que definitivamente não era uma bola ou um osso. Era pequeno, curvo e cheio de dentes perfeitamente alinhados. Eu me levantei, o copo térmico caindo e espirrando café quente nas minhas pernas. Mas eu mal senti. Meu coração deu um salto triplo mortal e parou. Meu cérebro levou um segundo inteiro para processar a cena. Biscoito tinha acabado de roubar a dentadura completa de seu Alfredo. E o pior, ele não parou. Ele fez a curva mais rápida que eu já vi um cachorro fazer, e disparou para fora da área central do parque, atravessando a trilha de cascalho, em direção à rua movimentada. Seu Alfredo gritou de novo, mas era um som vazio, um sibilo, um grito desdentado de horror. Ele apontou para mim, tentando falar, mas só conseguia emitir um som assustador, como um gás escapando. Eu comecei a correr. Eu não pensei na guia, nem no café derramado. Só havia o pânico frio e duro me chicoteando, a imagem daquele sorriso protético na boca do meu cachorro. Eu corri atrás do Biscoito, gritando o nome dele com toda a força dos meus pulmões, enquanto seu Alfredo, agora parecendo um personagem de filme de terror com a boca afundada, gritava alguma coisa ininteligível para os outros frequentadores do parque. Eu só percebi o quão ruim aquilo parecia para o observador externo quando olhei para trás, e vi que não estava apenas correndo, atrás do meu cachorro. Eu estava correndo para fora do parque, ofegante e desgrenhada, enquanto um idoso, visivelmente perturbado e com a boca vazia, apontava freneticamente em minha direção e gritava sem parar. Para qualquer pessoa que estivesse ali, eu parecia uma criminosa em fuga. E a corrida de 2 quilômetros que se seguiu, com o troféu roubado em plena vista do público, estava prestes a começar. O pânico me inundou. Eu precisava alcançar aquele cachorro e aquela dentadura antes que eu fosse linchada por assalto a idoso. Eu disparei. A grama macia do parque se transformou em brita solta sob os meus tênis de treino, e o ar fresco da manhã se tornou um vapor pesado e quente que queimava meus pulmões a cada inalação desesperada. A única coisa que eu podia ouvir, além do meu próprio coração batendo na garganta, era o som irritante e repetitivo do Biscoito correndo à frente. E não era só o barulho das plaquinhas de identificação tilintando no seu pescoço. Havia um som pior. Um clac, 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 abafado, o som do acrílico cor-de-rosa balançando ritmicamente a cada trote do meu vira-lata desgraçado. A dentadura de seu Alfredo. Biscoito era uma mistura de terrier e alguma outra raça hiperativa que só Deus sabe. Ele não corria, ele voava. E ele não estava fugindo, ele estava celebrando. Ele olhava para trás a cada 10 metros, a cauda ereta vibrando como um pêndulo enlouquecido, os olhos brilhando com a alegria pura de quem acabou de inventar o melhor jogo do mundo. O jogo de fazer a mamãe passar a maior vergonha da vida dela. Biscoito! Cachorro, para! O grito saiu rasgado, mas o som foi engolido pela multidão de pânico que começava a se formar. Nós saímos do campo gramado em direção à ciclovia principal que margeava a avenida. Eu tinha que desviar de corredores matinais, casais que faziam yoga na grama e mães empurrando carrinhos. Cada pessoa que eu ultrapassava me dava um olhar, e o pavor se espalhava nos seus rostos. Eu vi o seu Alfredo lá atrás. Ele estava parado na beira do parque, tentando recuperar o fôlego, a boca completamente vazia, o lábio superior fino e enrugado dobrado sobre o inferior. Ele gesticulava com o punho fechado na minha direção, e seus gritos eram agora completamente distorcidos. Som de assovio agudo e desesperador, como um alarme de carro com defeito. Pega ela! Ela roubou! A prótese! Ela roubou! Eu estava usando uma camiseta cinza surrada e calças de ginástica. Eu não estava armada. Mas aos olhos daquela gente, eu era a escória que atacava um idoso e fugia com seu bem mais precioso. Meu cabelo, que eu tinha prendido apressadamente antes de sair, já estava se soltando e grudava nas têmporas úmidas. O sol das 9 horas da manhã era traiçoeiro. Apesar de não ser verão, o asfalto já irradiava um calor sufocante. O cheiro de grama cortada e pólen misturava-se ao cheiro acre do meu próprio suor e ao escapamento dos carros. Eu sentia a adrenalina pura me empurrando, mas meus músculos começavam a reclamar. Eu não era uma atleta. Meu pico de exercício diário era subir 2 lances de escada com sacolas de supermercado.
Correr 200 metros já era humilhante. Imagine 2 quilômetros com a intenção de recuperar um par de dentes falsos. O biscoito era um torpedo. Ele não demonstrava cansaço. Para ele, o mundo era um playground. Lembro-me de quando o adotei, há uns 3 anos, de um abrigo superlotado. Ele era o menor da ninhada, mas o mais caótico. Eu sabia que ele era complicado, mas eu o amava. Eu o amava porque ele era um pequeno anarquista de 4 patas. Mas naquele momento, olhando para ele trotando alegremente, exibindo o sorriso protético como um troféu, meu amor estava disputando espaço com uma vontade incontrolável de jogá-lo no primeiro arbusto que eu encontrasse. Biscoito, me devolve! Eu gritei, tentando negociar com o ladrão canino. Nós cruzamos a primeira rua movimentada. Eu tive que frear bruscamente para evitar ser atropelada por um ônibus. O motorista buzinou irritado, e eu consegui ouvir distintamente alguém dentro do veículo gritando: "Olha a maluca! Vai roubar o quê agora?" Eu estava correndo no limite do pânico. A visão mais assustadora, no entanto, veio quando o biscoito parou por um segundo no meio-fio para se coçar. Ele soltou a dentadura por um momento. Cheirou-a como se estivesse avaliando a qualidade do osso que acabara de desenterrar. E então a pegou novamente, mas dessa vez ele a segurou de uma maneira ligeiramente diferente. O pavor me atingiu com força total. Ele não estava mais apenas carregando a dentadura. Ele estava tentando morder com ela. A imagem surreal do meu cachorro, com os caninos genuínos e os molares de seu Alfredo disputando espaço na sua boca, era tão absurda que quase me fez parar de correr de tanto rir e chorar ao mesmo tempo. Eu precisava me aproximar. Eu tentei a tática da isca, que sempre funcionava. Eu parei por um segundo, me agachei e bati palmas, chamando-o com aquela voz aguda e ridícula que só donos de pet usam. Biscoito! Oh, meu amor, vem cá! Quem é o garoto mais lindo? Vem! Ele parou, a cabeça inclinada, olhando para mim. Por um breve, precioso segundo, eu pensei que ele tinha mordido a isca. Ele deu um passo. Eu estiquei a mão, pronta para agarrar a guia que ainda pendia frouxamente do seu pescoço. Mas então, ele viu a rua à frente. Uma rua larga, com tráfego intenso, mas com uma faixa de pedestres liberada naquele instante. Ele interpretou meu chamado como um convite para o próximo nível do jogo. Ele deu um salto desajeitado, o clac-clac ensurdecedor da dentadura ecoando enquanto ele disparava para o outro lado da avenida. Eu corri cegamente atrás dele, ignorando o sinal vermelho. Os pneus de um carro cantaram alto ao frear, e o motorista abaixou o vidro. Sua desgraçada, eu te vi roubando o velhinho. Pega ela! Ele gritou. Eu não tive tempo de explicar que meu cachorro era um cleptomaníaco odontológico. Eu estava muito ocupada tentando evitar a morte e o encarceramento. Agora eu estava no meio da rua, os carros me contornando, as buzinas soando como uma orquestra caótica de acusação. A cada metro que Biscoito ganhava, o pescoço de seu Alfredo, que agora parecia minúsculo à distância, ficava mais e mais vazio. Eu olhei para o asfalto quente sob meus pés, sentindo a sola dos tênis esquentar. Olhei para o relógio digital no meu pulso. Já se passaram 5 minutos desde que o inferno começou. 5 minutos de corrida intensa e pânico descontrolado. Meu corpo gritava por rendição. Mas a imagem do Biscoito mastigando lentamente a dignidade de um senhor de idade me impedia de parar. Eu virei uma esquina, seguindo a sombra do Biscoito. Ele estava ligeiramente mais lento, talvez porque o objeto roubado era meio incômodo na sua boca, ou talvez porque ele estivesse exausto. De repente, ele mergulhou em um beco estreito, escuro, entre uma padaria e uma loja de materiais de construção. O cheiro de pão fresco e cimento molhado me atingiu. Eu entrei no beco. Pensei que finalmente o pegaria. Ele estava encurralado. Mas Biscoito, em sua infinita sabedoria caótica, tinha um plano ainda mais idiota. No final daquele beco, onde a luz do sol mal chegava, havia uma lixeira transbordando. E ao lado dela, parado e comendo um pastel com as mãos sujas de graxa, estava um entregador de moto. Biscoito viu o espaço, usou a barraca do entregador como ponto de apoio, saltou sobre a lixeira. E no meio do salto, por algum motivo inexplicável, ele balançou a cabeça com força. E foi aí que aconteceu. A dentadura, o sorriso completo de seu Alfredo, voou. Não caiu na lixeira. Caiu perfeitamente, com um barulho seco e horrível, dentro da boca aberta do pastel que o entregador estava prestes a morder. Eu parei, ofegante, as mãos nos joelhos, tentando absorver a cena. O entregador parou de mastigar. Ele olhou para o pastel, olhou para o biscoito que agora latia orgulhosamente, e então olhou para mim. Aquele homem, que até então estava apenas almoçando pacificamente, estava agora com uma prótese humana encaixada no seu lanche. Eu soube que a perseguição estava prestes a ficar muito pior. Eu tinha que me explicar. Mas antes que eu pudesse articular qualquer som, o entregador cuspiu o pastel e apontou para mim, os olhos arregalados, gritando com a voz mais alta que já ouvi na vida. Ladrão, você tentou me envenenar. Foi ela. Ela roubou e jogou no meu pastel. Eu vou chamar a polícia. Ele berrou. Biscoito, satisfeito com o caos que havia criado, correu para a próxima rua. E eu, com a reputação destruída e acusada de roubo e tentativa de agressão alimentar, sabia que a delegacia era o único destino final.
Eu só precisava correr mais um pouco. O asfalto parecia queimar sob meus pés, e eu senti que estava literalmente correndo para o meu próprio desastre. A acusação cortou o ar como um estilhaço de vidro, mas era impossível parar. O cheiro de óleo quente do pastel misturado ao suor e à poeira da rua me deu um impulso repugnante de adrenalina. Aquele homem gritando com a prótese do Sr. Osvaldo repousando no seu lanche parecia a personificação do meu pior pesadelo. Eu podia ouvir seus gritos histéricos se transformando em um coro de confusão na rua. Peguem ela! Ela é uma ladra! Eu vi! A voz do entregador ecoava, e eu sabia que cada segundo que eu perdia tentando me explicar seria um segundo a mais na cadeia. Biscoito, para meu desespero, havia virado à esquina, a cauda chicoteando o ar como um troféu invisível. Eu não tinha tempo para diplomacia. Eu acelerei, as solas do meu tênis raspando no asfalto quente. A dor na lateral das minhas costelas começou a queimar, mas a humilhação pública e o pânico eram combustíveis mais fortes do que qualquer exaustão física. Ao dobrar a esquina, a cena mudou de um ataque isolado de nervos para um espetáculo de rua. O bairro comercial fervilhava. O barulho alto da avenida agora parecia ter se concentrado em mim. Notei com um terror crescente que não era apenas o entregador que estava gritando. Pessoas que estavam paradas esperando o ônibus ou olhando vitrines começaram a se virar, formando um gargarejo de olhares curiosos e, pior, acusatórios. Ouvi alguém gritar: "O que ela fez? O que ela roubou?" Eu tentei respirar. O ar parecia denso e amargo na minha garganta. Precisava gritar a verdade, mas o que eu diria? Eu estou correndo atrás do meu cachorro que está com a dentadura de um senhor de 80 anos que ele roubou no parque e eu preciso dela de volta para não ser processada por dano moral e por ter arruinado um pastel. Era impossível. Biscoito parou por um instante em frente a uma loja de conserto de sapatos, farejando um monte de lixo. Eu vi minha chance. Eu estava a uns 20 metros dele. "Biscoito! Pelo amor de Deus! Aqui!" Eu ofeguei, estendendo a mão. Ele me olhou, seus olhos castanhos brilhando de travessura. Ele parecia estar se divertindo imensamente. Aquele era o auge da emoção matinal para ele. Nesse momento, um homem robusto, vestindo uma camisa polo e carregando uma sacola de mercado, saiu da loja de sapatos e viu a cena. Uma mulher suada e desgrenhada se aproximando de um cachorro com a intenção clara de agarrá-lo, enquanto os gritos distantes de "ladra" se aproximavam. O homem se colocou no meu caminho, braços abertos. Sua expressão era de um herói de bairro pronto para impedir um crime terrível. "Para daí, moça. Você não vai escapar", ele disse, a voz grossa e firme. Minha paciência, que já estava a zero, despencou para o território negativo. Eu estava a poucos centímetros de pegar biscoito, e agora tinha que lidar com um defensor da justiça cívica que não tinha ideia do que estava acontecendo. "Sai da frente, por favor. É urgente", eu implorei, tentando contorná-lo. "Urgente é você ser presa. O que você roubou? Bolsa? Celular?" ele perguntou, examinando minhas mãos vazias, exceto pelo que agora parecia ser uma leve camada de graxa de pastel. "Eu não roubei nada. Meu cachorro..." Comecei, mas Biscoito aproveitou a distração. Ele deu um pulo e passou por baixo das pernas do meu bloqueador, voltando para a rua principal. "Ah, não!" gritei, e sem pensar, empurrei o homem para o lado, que cambaleou. O choque na expressão dele foi imediato, e o empurrão serviu apenas para confirmar a todos os espectadores que eu era, de fato, uma criminosa violenta em fuga. O homem da Polo gritou algo sobre agressão e ligar para o 190. Eu corri. Eu estava mais de 1,5 km longe do parque agora. O cheiro do asfalto quente e o vapor subindo dos bueiros me atingiam. Eu estava respirando pela boca. O gosto metálico da exaustão era forte. Minhas pernas, que nunca foram amigas de longas distâncias, estavam protestando em uníssono. Mas o pior não era a dor, era a sensação de ser caçada. A cada rua, mais pessoas se juntavam à confusão. Vi uma mulher na sacada do terceiro andar, apontando para mim e gesticulando freneticamente para um policial que parecia estar patrulhando a quadra seguinte. O pânico virou um nó no meu estômago. Eu não podia parar. Biscoito estava cada vez mais perto da Avenida Central, um lugar onde a confusão e o trânsito seriam fatais, não só para ele, mas para a dentadura do Sr. Osvaldo. Eu estava desesperada para resolver esse problema antes que ele saísse do âmbito do incidente de cachorro para crime federal. Chegamos à grande avenida. O barulho dos ônibus e caminhões era ensurdecedor, e o cheiro de diesel era sufocante. Biscoito, sempre um aventureiro destemido, disparou pela faixa de pedestres, ignorando o semáforo que estava vermelho. Eu gritei o nome dele, mas o som foi engolido pelo ruído do tráfego. Eu tive que atravessar no meio de buzinas furiosas e pneus cantando. Um motorista de táxi buzinou tanto que achei que o alarme do carro ia disparar, e ele abriu a janela para me xingar, chamando-me de irresponsável e suicida. Eu mal ouvi. Minha visão estava focada apenas naquele pequeno borrão marrom correndo adiante. Eu estava agora a quase 2 quilômetros de onde tudo começou. Eu me sentia ridiculamente sozinha, correndo uma maratona de desespero por causa de uma prótese dental. O destino parecia ter um senso de humor sádico. Biscoito finalmente diminuiu o ritmo.
Ele estava em frente a um prédio grande, de arquitetura moderna, com duas bandeiras hasteadas na entrada. Por um momento, meu coração se encheu de alívio. Eu o peguei. Finalmente. Eu cambaleei, estendendo a mão para agarrar sua coleira, a um passo de alcançá-lo. Eu já sentia o cheiro dele, aquele misto de sujeira de rua e cachorro molhado. Mas então, ele fez a coisa mais terrível de toda a manhã. Ele parou, virou-se, e com um movimento rápido e satisfatório, ele começou a cavar. Exatamente ali, no canteiro de flores que adornava a entrada do prédio. Eu parei, ofegante, observando o biscoito enterrar o que quer que fosse que ele estava carregando. E quando eu me aproximei, já chorando de frustração e exaustão, percebi que o prédio em que ele havia escolhido fazer seu tesouro de dentadura era, inevitavelmente, a delegacia central. Eu estava parada, vermelha, suada, em frente à porta da lei, enquanto um entregador histérico e um homem da polo vingativo se aproximavam, e Biscoito, com a missão cumprida, latia alegremente em cima de um canteiro de flores. O destino estava selado. Eu tinha corrido direto para o meu próprio desastre. Foi nesse exato momento que dois policiais de uniforme escuro saíram da porta, provavelmente atraídos pelo som do latido incessante, e olharam para mim. O olhar deles foi direto do meu rosto ensopado de suor para as pessoas que vinham correndo atrás, gesticulando loucamente e gritando: "É ela! A ladra!" Eu levantei as mãos em um gesto de rendição que parecia mais um colapso nervoso. Eu só conseguia murmurar, apontando para a sujeira no canteiro de flores: "Não foi roubo. É uma prótese." E ele enterrou. Juro. O policial mais alto franziu a testa. Eu sabia que ele não estava me entendendo. Naquele momento, eu soube que a versão dos fatos que seria registrada não teria nada a ver com o roubo de dentaduras, mas sim com a tentativa de assalto e agressão no meio da rua. Eu estava presa na narrativa criada pelo meu cachorro. E agora, eu estava na porta da delegacia, e não como visitante. O policial mais alto, que tinha o nome Silva bordado acima do bolso, não disse nada imediatamente. Ele apenas me estudou, movendo o olhar do meu rosto completamente desfigurado pelo pânico e pela corrida, para o entregador que agora se apoiava nos joelhos tentando recuperar o fôlego, e finalmente para o homem da polo, que apontava para mim como um promotor em um júri. O ar estava pesado, com cheiro de asfalto quente e meu suor azedo. "A senhora está sendo acusada de tentativa de assalto e agressão." A voz de Silva era grave e medida, um contraste total com o pandemônio que nos cercava. "É a ladra. Ela agrediu o Sr. Osvaldo e roubou os pertences dele." A voz aguda do entregador, que se chamava Rogério, cortava o ar. Ele estava vermelho de raiva e exaustão. Parecia que a entrega de pizza dele tinha acabado de esfriar. "Não é roubo." Eu tentei soar convincente, mas parecia que estava engasgando com areia. Eu apontei para Biscoito, que estava no topo do monte de terra escura, farejando algo que tinha enterrado com um entusiasmo alarmante. "Eu não agredi ninguém. Eu estava perseguindo o meu cachorro, e o que ele roubou está bem ali." O policial Silva franziu ainda mais a testa, olhando para o canteiro de flores feio e mal cuidado que servia como campo de batalha para Biscoito. "O que ele roubou, senhora? Um celular? Uma carteira?" Ele perguntou, a paciência diminuindo visivelmente. Uma prótese dentária." Eu mal consegui sussurrar a palavra. Tive que repetir mais alto, porque a incredulidade na expressão dos policiais era palpável. "Uma dentadura." Ele estava brincando com a dentadura do Sr. Osvaldo. Houve um momento de silêncio absoluto. O entregador Rogério soltou uma risada histérica e curta, que ele rapidamente transformou em um acesso de tosse. O homem da polo, que se chamava Marcelo, simplesmente balançou a cabeça em sinal de desprezo total. "Ela está alucinando, policial. Está tentando inventar uma história para se safar." "O que é que tem ali, então? Dinheiro? Joias?" Marcelo exigiu, dando um passo à frente. Eu sabia que ninguém acreditaria em mim até que vissem com os próprios olhos. Biscoito, sentindo que tinha a plateia, começou a cavar novamente, mas desta vez de forma mais frenética, como se quisesse mostrar seu troféu. O policial Silva trocou um olhar significativo com seu colega, um homem mais baixo e calado. Ele soltou um suspiro profundo. O som parecia o de um pneu furando, e finalmente se aproximou do canteiro. "Cachorro, saia daí," ele ordenou. Biscoito ignorou. Eu dei um passo, desesperada. "Biscoito, solta. Agora." Biscoito, ouvindo o tom de urgência na minha voz, parou de cavar, mas manteve a pata sobre a terra revolvida. O policial Silva, com a luva tática escura, agachou-se lentamente. O cheiro de terra molhada subiu, misturado com o cheiro adocicado das flores roxas que tentavam sobreviver ali. Com um movimento rápido e firme, o policial puxou o Biscoito pelo peitoral e usou a mão livre para afastar a terra do buraco que o cão tinha feito. E ali estava. Não era um celular reluzente. Não era uma carteira cheia de notas. Era um arco de acrílico rosa claro, com dentes brancos alinhados de maneira impecável, exceto por uma camada fina e úmida de sujeira e baba canina. A luz do sol da tarde bateu no acrílico, tornando a revelação ainda mais gráfica.
Era inconfundivelmente a prótese dentária do Sr. Osvaldo, a evidência mais absurda de um crime jamais cometido. O silêncio voltou, mas era um silêncio diferente. Um silêncio de choque e humilhação compartilhada. Rogério, o entregador, cobriu a boca com a mão, e eu juro que vi o tremor de um riso contido em seus ombros. Marcelo, o homem da polo vingativo, ficou lívido. Sua boca se abriu e fechou, sem emitir som. O policial Silva se levantou devagar, segurando a dentadura na ponta dos dedos, como se fosse um artefato nuclear. Ele olhou para o objeto, para mim, para Biscoito, e de volta para a dentadura. A incredulidade tinha sido substituída por uma exaustão absoluta. Pelas barbas, ele murmurou, e era a frase mais eloquente que eu já tinha ouvido. Eu disse que era uma prótese! Eu gritei, sentindo uma onda de alívio seguida por um choro histérico de alívio e pavor. Eu não sou ladra. Eu só estava tentando devolver. Ele comeu o pão do velhinho e depois roubou a... O policial me interrompeu, erguendo a mão. Entendemos a situação, senhora. Agora, por favor, vamos entrar. Apesar da bofetada visual que a dentadura suja oferecia como prova da minha inocência, a acusação de agressão e o caos generalizado na rua significavam que o processo ainda tinha que ser seguido. Minhas pernas cambalearam ao sentir o chão firme da delegacia sob meus pés. O interior da delegacia tinha aquele cheiro característico de papel velho, café frio e produtos de limpeza fortes, um cheiro que prometia burocracia infinita. Fui levada a uma pequena sala, mal iluminada, onde me sentei em uma cadeira de plástico duro, que imediatamente grudou no meu moletom ensopado. Biscoito foi amarrado a um poste fora da sala, latindo baixinho, parecendo orgulhoso de si mesmo. Enquanto eu tremia, tentando acalmar a respiração e secar o rosto com a manga da camisa, o policial Silva reapareceu, agora sem a dentadura, felizmente. O Sr. Osvaldo está aqui, ele informou, sua voz agora mais branda. Ele está um pouco abalado e confuso. A versão dele é que a senhora, citando, se jogou em cima dele para pegar algo, o que ele interpretou como um ataque. O vizinho, Rogério, viu a correria e gritou, assalto, e o outro rapaz, Marcelo, ligou para a viatura. Eu fechei os olhos, a exaustão finalmente me atingindo. Eu não me joguei em cima dele, eu estava tentando impedir meu cachorro de enfiar a mão dele na boca, policial. Eu sei, senhora. Mas agora temos que conciliar as narrativas. E temos que falar sobre danos materiais. E possivelmente danos emocionais. Os danos. Ah, sim. O estrago não era apenas a reputação manchada na rua. Era o idoso assustado e sem seus dentes. E eu, agora, com um registro policial que poderia ter sido evitado se Biscoito simplesmente não tivesse tido um gosto peculiar por próteses dentárias. O policial me disse que o Sr. Osvaldo estava aguardando na sala ao lado. A revelação de que a vítima do assalto estava a poucos metros de distância, esperando por uma explicação, me encheu de uma nova onda de medo. Era a hora de encarar a verdade e, o mais importante, encarar o Sr. Osvaldo desdentado. Eu estava prestes a entrar na parte mais humilhante e surreal de toda a minha vida. Eu rezei para que Biscoito não tivesse mastigado os dentes, e sim apenas os enterrado, para que o estrago fosse reversível. Afinal, a reconstituição da verdade só estava começando. Se você está chegando agora, precisa entender que eu fui detida. Fui parar em uma delegacia porque meu cachorro, um Golden Retriever desmiolado chamado Biscoito, achou que a dentadura de um idoso era um brinquedo de roer, e eu passei a última hora correndo pela cidade como uma lunática, sendo acusada de roubo e tentativa de agressão. Sim, essa é a minha vida. E se você acha que a história não pode ficar mais bizarra, espere só até eu contar o que aconteceu naquela sala. Mas antes de mergulharmos no final caótico dessa saga, já sabe, deixa aquele like para me ajudar a pagar a fiança. Brincadeira, mas talvez precise para os danos. Comenta aqui embaixo de que cidade você está assistindo. E claro, se inscreve no canal para não perder os próximos desastres. Eu estava sentada na cadeira de plástico rígido, sentindo o cheiro pungente de desinfetante misturado com café velho, que é o perfume oficial de toda a delegacia. Minhas roupas estavam pegajosas de suor e grama. O policial havia saído, me deixando sozinha com meus pensamentos humilhantes. Eu já não sentia mais a adrenalina. Era só a exaustão pesada e a realização fria de que eu, Bianca, a pessoa que mal conseguia manter as plantas vivas, estava prestes a ser fichada por roubo de prótese dentária. A porta rangeu e o policial voltou. Ele abriu passagem para um senhor de ombros curvados, vestindo a mesma camisa xadrez que eu tinha visto voando atrás de mim a 2 quilômetros de distância. Era Sr. Osvaldo. Ele estava pálido, e sim, sem dentes. O espaço vazio acima do lábio inferior fazia sua fala soar como um sussurro sibilante. Sente-se, Sr. Osvaldo. O policial indicou a cadeira ao meu lado. Eu levantei de um salto, movida por um ímpeto desesperado de justificar minha existência. Senhor Osvaldo, eu sinto muito, do fundo da minha alma. Eu juro que eu não queria roubar nada. Eu estava só, tentando pegar o biscoito. O Sr. Osvaldo me olhou com olhos marejados, sem raiva, mas com uma tristeza profunda. Ele apoiou as mãos na bengala. Eu sei, moça.
Eu só fiquei com medo. O policial interveio, sua voz séria, mas notavelmente mais calma agora que a história estava sendo minimamente desenrolada. Sr. Osvaldo relatou que quando a senhora pulou em cima dele, parecia que estava tentando pegar algo da mão dele. E eu estava tentando pegar a mão dele de volta da boca do meu cachorro. Eu quase gritei, percebendo o quão ridículo isso soava. O biscoito, ele confunde objetos pequenos. Ele pensa que é um brinquedo. Sr. Osvaldo balançou a cabeça devagar. Ele parecia um demônio, moça, correndo assim com aquele negócio na boca. Eu só queria me sentar e comer minha maçã. Meu coração apertou. Ele estava com fome, quieto. E eu causei aquele trauma todo. Eu me curvei, encostando quase a testa nos joelhos, em sinal de total rendição. Por favor, me diga que ele não mastigou. O policial abriu uma pasta. É a boa notícia que eu tenho para a senhora, Bianca. Parece que o cachorro agiu como um esquilo desorganizado. Ele cavou um buraco sob um dos arbustos de jasmim perto da fonte e enterrou a prótese lá, junto com um pedaço de osso que ele devia ter escondido antes. Um alívio gelado percorreu meu corpo, substituindo o pânico. As próteses estavam intactas, sujas de terra e baba de cachorro, mas inteiras. O Sr. Osvaldo suspirou. O som era um chiado sem a oclusão dos dentes. O problema é que eu não posso usar assim. Eu ia ter que comprar um par novo. O policial me olhou, esperando. Esse era o momento de reconstrução. Eu pago o que for preciso, Sr. Osvaldo. Leve-as para esterilizar, consertar, ou compre um par novinho em folha. Eu cubro o custo total. É o mínimo que eu posso fazer depois de tudo isso. O idoso sorriu. Um gesto estranho e desdentado, mas que carregava um calor genuíno. O policial me explicou. Você estava desesperada. Se fosse um assalto, você não estaria chorando desse jeito. Eu retiro a queixa de agressão e roubo. Foi só um mal-entendido canino. Aquelas palavras, mal-entendido canino, eram a absolvição que eu precisava. O policial registrou a retirada da queixa, mas não sem antes me emitir um termo circunstanciado por perturbação da ordem pública e falta de controle sobre animal de estimação. Havia uma multa substancial anexada. E, claro, a obrigação formal de ressarcir o Sr. Osvaldo. Eu saí da delegacia 2 horas depois, com biscoito me esperando em uma gaiola transportadora na recepção, abanando o rabo. Freneticamente, como se estivéssemos saído de um passeio divertido, e não de um quase-crime. A luz da tarde estava mais suave, mas o mundo lá fora parecia ter mudado. Eu estava exausta, humilhada, mas livre. Enquanto caminhávamos para casa, com biscoito na coleira mais curta e forte que eu tinha, eu comecei a refletir sobre os 2 quilômetros de corrida insana. Eu estava sozinha. Eu tinha enfrentado o caos, a incompreensão da multidão, a rigidez da lei e, finalmente, a compaixão de um idoso sem dentes. O que eu tinha aprendido? Que a vida não é previsível e que a diferença entre uma anedota engraçada e um processo criminal é muitas vezes apenas um cachorro com um gosto incomum por próteses. Eu sabia que precisava mudar a rotina. Biscoito precisava de treinamento sério, profissional, especializado em animais com apetite por objetos humanos estranhos. Eu faria o investimento. Ele era caótico, mas era meu. Eu não podia condená-lo por ser ele mesmo, mas eu podia, e devia, controlar o ambiente ao nosso redor. Chegando em casa, enquanto me jogava no sofá, com o corpo latejando e a alma lavada de vergonha, percebi que, embora o pânico tivesse passado, a história nunca me abandonaria. Seria a história que eu contaria a estranhos em festas, a história que me faria rir em momentos de desespero, e talvez, a história que me lembraria de nunca mais subestimar o poder destrutivo de um Golden Retriever no cio de uma dentadura. A vida não é um roteiro. É uma sucessão de momentos absurdos onde você tem que correr, lutar, pedir desculpas e, no final, pagar a conta. E eu, com um cachorro que poderia ser o vilão de um desenho animado, estava pronta para enfrentar o dia seguinte, com a lição aprendida. O parque é um campo minado de riscos à higiene bucal. Meu celular piscou com a notificação do pagamento que fiz para a clínica odontológica. Sorri. O senhor Osvaldo teria dentes novos e limpos em breve. Quanto a mim, eu tinha uma história, uma multa, e a certeza de que o drama estava apenas começando, mesmo que o capítulo da dentadura tivesse finalmente chegado ao fim. E quer saber? Eu sobrevivi. E o biscoito? Bem, ele estava dormindo na minha poltrona favorita, sonhando provavelmente com a próxima catástrofe que ele criaria. Mas pelo menos dessa vez, eu estaria preparada. Ou pelo menos, eu tentaria estar.